Hello, thank you everyone for joining. We will slowly start today's webinar. E muito boa tarde, muito boa tarde. Maybe a few words of introduction first, Algumas palavras de introdução para começar, as a deixando tempo reminder, para today's todos session possam has ligar. Eu interpretation relembro que in temos Spanish interpretação and para Portuguese. castelhano e para In your português. Zoom, Na the sessão workshop, Zoom, vem em select baixo, tem este interpretation globo, below podem the video selecionar and select the o version of Zoom ícone that you would like e to listen to. escolher o If you don't see idioma this em que window, querem please do not acompanhar. Se não virem click on the este three globo, dots. poderão então clicar Click nos view and 3 select pontos interpretation. e, nesse caso, poderão So in selecionar a this session, we will interpretação. present the latest EU rules E for PFAS vamos and falar BPA in sobre packaging. as novas We have regras Luis europeias Torresini, sobre embalagens from alimentares, Switzerland, BPA, and bisfenol, afterwards PFAS, Andreas substâncias Petrovic, alquiladas, covering fluorofaladas a e two-part presentation polifluoradas. presenting the Temos latest uma PFAS rules, apresentação, and uma then breve the apresentação BPA do rules. programa In Agrinfo. both parts, Vamos we will falar be sobre as regras structured the relativas same à way. PFA, o Regulamento There will be first a brief 2025/40. introduction of what Temos are uma those substances introdução and how they are que nos used. dirá quais são as The EU substâncias, como são legislation utilizadas, is como é close que a to União the Europeia as GDP. regulamenta e, Andreas will also sobretudo, no que diz cover the respeito EU ao definitions BPA nas and embalagens. Falaremos também sobre which EU novas obligations limitações relativas aos currently apply PFAs e à to proibição do BPA, biovirus novas and obrigações. the Há challenges pouco falava das we face restrições, os in dealing desafios with que the enfrentamos e a recommendations estratégia PFA previously. e calendário This BPA. session will take for about an hour Esta long, sessão deverá and durar cerca de hora e meia, incluirá half an hour também for perguntas e question respostas. and answer session. A Please última meia hora type any servirá questions para you might have perguntas e respostas. as the instruction Convido-vos of the desde same já page or a in escreverem no the chat or in the chat Q&A quaisquer box. perguntas We will ou collect them comentários and que try to queiram answer fazer. them all. Enfim, as All the perguntas questions desde will já, be then convidando, consolidated depois da into apresentação, é que terão written certamente document, perguntas. Tem um and we will documento also escrito provide written answers que to vos será any enviado. questions. Se for necessário, As também I vos said, this enviaremos session might not go respostas por escrito. today, it will Ou go seja, afterwards. se This porventura session não will tivermos tempo also para responder be alguma das recorded vossas and will be perguntas ou dúvidas available hoje, afterwards teremos todo o prazer em on vos the enviar essa resposta ou participant. It will be comentário available por directly to escrito. anyone online. Evidentemente, também esta This sessão está a ser gravada, poderá ser vista online. briefly, few words about the Umas Agri-Info palavras process, agora which is relativamente organizing today's session. ao This is a acordo, ou em program resumo, coordinated by Agrinfo. É um Collead, which is programa a organizado pela non-for-profit Coleada, private é sector uma organização organization privada in sem fins Brussels. lucrativos, Manages sediada em Bruxelas, development que gera programs programas de in the desenvolvimento agri-food no sector. setor agrícola Remains e sponsored by alimentar, the European Union and the principalmente nos países other ACP, financiados por doadores, dos quais a by União the European Europeia Union. é o mais importante. Agrinfo is a free A platform Agrinfo where you can é uma find out plataforma the livre, latest de acesso information livre, about que the fornece latest informações EU changes atualizadas sobre todas as and rules alterações recentes that might have an e impact on futuras what we das farm regras da fish in UE the com chain. impacto nas cadeias de valor Remember that this agroalimentares e program and pesqueiras. session is fully financed by the Embora a European Agrinfo seja um Union, programa and financiado this pela presentation does not UE, reflect esta the apresentação não reflete decisions as of the opiniões da Comissão Commission. Europeia. Muito importante. Yes, about Agrinfo, it's Ora, basically porquê a a Agrinfo? tool to É uma monitor the ferramenta latest para changes monitorizar affecting as the últimas food industry, mudanças and que then afetam all the o setor solutions are consolidated agroalimentar. and written in Depois, a porque é clear, Grifo clear para way fazer a consolidação to try to destas explain the regras e depois changes, simplificando, ou explaining seja, the new explicando changes and clara clarification of e the claramente quais são as novas here regras you've e de got an forma que se overview aplicam. of Aqui tem uma our visão site that you geral can da nossa access página easily, and web we'll que share the link poderão in the aceder description livremente, if you're repito, interested to join e lerem os the wait relatórios list. que convido a fazer desde Newsletter logo. is issued per email A atualização é feita por e-mail, poderão também subscrever often. este e-mail, que será enviado, perdão, Lastly, quinzenalmente. E before por giving the floor último, to antes de passar Andreas, então a a palavra brief ao overview. Andrés, So today's uma visão geral session is sobre about uh, food packaging. o dia de hoje servirá para falar sobre Food and Packaging, ou seja, alimentos e embalagem. Packaging, É um subtipo de embalagens que está em contacto com os alimentos. Tem especificidades que se traduzem no facto de a embalagem alimentar ter que cumprir regras relativas aos materiais destinados a estar em contacto com os géneros alimentares, mas também com regras relativas à embalagem. Isso é que o André vos vai falar sobre esta série de regras. Esta sessão falará sobretudo sobre a apresentação refere-se apenas aos requisitos da UE em matéria de embalagem para alimentos, não à utilização de PFAS ou BPA nos próprios géneros alimentares.
Muito obrigado, Axel, por esta breve apresentação, mas também por me ter convidado hoje para partilhar convosco algumas informações sobre esta matéria. Imagino que estejam a ver, estamos a ver perfeitamente. Muito bem. Bom, muito obrigado pelo convite. Tal como a Axel já vos disse, eu apresentar-vos as novas regras relativas a dois grupos de substâncias que são pertinentes para o mercado da UE. Temos o bisfenol A e substâncias alquiladas perfluoradas e polifluoradas, os PAs. Agora temos esta imagem que vos diz quais são as diferenças fundamentais entre ambas substâncias e o regulamento, ou as regulamentações que se aplicam. À direita tem BPA, é uma legislação relativa à segurança alimentar, e à esquerda tem uma proibição, ou seja, é proibido utilizar PFAs, será a partir de 12 de agosto de 2026, mas sobre isto dar-vos-ei mais detalhes. Os PAs, realmente, é por questões ambientais, é para o setor ambiental, diz respeito às regras relativas às embalagens e resíduos. Não há há uma restrição, mas não uma limitação completa relativamente aos PAs. A partir, repito, 12 de agosto. Conseguinte, químicos à direita, ou melhor, à direita, questões alimentares, saúde alimentar, ou segurança alimentar, à esquerda, mais relativos às questões ambientais, isto dizendo respeito aos resíduos. Começando então pelas regras relativas aos PAs, ou seja, é a abreviatura de, eu repito aquilo que tinha dito há pouco, são substâncias alquiladas, perfluoradas e polifluoradas. São químicos regulados no novo pacote legislativo PPWR da União Europeia. É uma regulamentação que diz respeito predominantemente às embalagens e ao meio ambiente, não à segurança alimentar, mas resíduos, eliminação de embalagens, reciclagem ou a capacidade da reciclagem das embalagens e os aspectos em relação da sustentabilidade pertinentes à embalagem. Esta regulamentação em que nos debruçamos hoje foi a primeira que entrou em vigor e que entrará em vigor a partir de agosto do próximo ano, repito, no dia 12. Eu disse há pouco que PFAS é um grupo de químicos muito vasto na embalagem. Temos primeiro polímeros que entram na composição. A maior parte de vocês já ouviram falar de Teflon, é, digamos, o exemplo mais conhecido de uma molécula PFAS. Cada um destes pontos, cada um deles representa um monímero, e quando temos centenas de milhares ou milhões, chegamos então a macromoleta ou então polímero. Teflon, como todos sabem, é um polímero, um material de polímero, inerte, extremamente inerte, resistente a elevadas temperaturas, contra alimentos gordurosos, ácidos agressivos, mas também estável, extremamente estável quimicamente e não se degrada. É realmente muito resistente, quimicamente resistente, e por isso utilizamos Teflon, por exemplo, para para criar aquele sistema, para criar aqueles sistemas, por exemplo, aqui nestas frigideiras, para que, por exemplo, os alimentos não colem, antiaderente. E todas estas superfícies
poderão ser cobertas por Teflon para evitar, então, que os alimentos que aí estão adirão. Mas tem outras aplicações na alimentação. Todas as células solares, moléculas que vêm aqui nos sistemas solares. Aqui importante é que Teflon não é utilizado na embalagem alimentar, não. Poderá ser utilizado em frigideiras, que é utilizado para a preparação de alimentos, mas não na embalagem. Não na embalagem. E o regulamento, que falei também daqui a breves instantes, é sobre embalagens relativas à conservação de alimentos. Aqui tem todos estes monímeros que são PFAS. Todos eles juntos podem ter fluorados. Outros polímeros não são PFAS, mas estão ligados ao polímero principal. São cadeias mais curtas ligadas à principal cadeia de polímero. São moléculas PFAS. E estas, em vermelho, são as tais elos fracos, digamos. Ou seja, os químicos aqui podem separar-se destes polímeros. Mas, por exemplo, o calor em extremo poderá separá-los durante um processo de preparação, ou, por exemplo, poderá sair deste polímero. Ora, nos alimentos isto é impossível. Aqui, por exemplo, no Teflon, nada pode separar-se, nada pode libertar-se. Sabemos que estas aplicações, por exemplo, na frigideira, aqui não há qualquer exposição aos compostos fluorados para os consumidores. Aqui, devido ao facto de se poder separar, libertar, então aqui há uma exposição potencial do consumidor aos químicos polifluorados ou fluorados. E são utilizados em aplicações em que precisamos de propriedades repelentes de água, sobretudo para estes copos de papel, que devem ser à prova de água, e então utiliza-se este tipo de polímero. Poderão relibertar pequenas moléculas PFAS que podem ser ingeridas pelo ser humano e causar ou ter alguns efeitos nefastos ao corpo humano. Mas há outros exemplos típicos. Por exemplo, as embalagens de popcorn, que podem ser colocadas no micro-ondas para preparar alguns alimentos no interior, para além da popcorn, para que realmente a popcorn ou as pipocas não se colem à embalagem, ou então aquelas embalagens que estão a ver ali, mais acima, com alimentos no interior. Todas essas embalagens utilizadas nos restaurantes ou nos fast food, naquelos alimentos que levamos para casa, todas essas embalagens, dizia, o mercado está a distanciar-se do mercado e mais para este tipo de embalagens de papel, que precisam de ser repelentes, precisam de ter esta prova de água, esta capacidade de ser à prova de água ou à prova de líquidos. Tal como eu disse há pouco, estes materiais podem libertar, repito, estas substâncias. Eu não vou aqui entrar em detalhe deste quadro, mas o que podem constatar aqui é que isto é uma informação disponível publicamente. Aqui está, os cientistas chegaram à conclusão, quantos PFAS programa são os PPPs, são pequenas concentrações, mas quando estas substâncias são utilizadas, aqui estão manteiga, queijo, batata, estes químicos começam a ser libertados. Aqui, vermelho, está separado por uma vírgula, significa que temos vários milhares de PPP, são estas substâncias, que se separam da embalagem e entram nos alimentos e são ingeridos pelo ser humano, sobretudo estes químicos que se separam, repito, do polímero e que pode ser acabar por terminar nos alimentos e assim estamos nós, consumidores, expostos a estes químicos.
E depois temos um terceiro grupo, já o referi há pouco, esta matéria é muito complicada e diversificada em termos de químicos, apesar de serem todos PFAS. É só um nome, mas o nome inclui muitas substâncias representadas no PFAS. Aqui temos um polímero que não é homogéneo, mas tem dois monímeros, tipos, o mais claro e o mais escuro aqui neste caso, para os distinguir. Continua a ser um polímero, tal como o Teflon, nada ligado, poderão ser libertados. Aqui também com este polímero não temos a libertação, não temos migração e, por consequência, não há exposição aos consumidores deste tipo de PFAS. E são utilizados, em geral, para fabricar polietileno, por exemplo, estas películas que nós utilizamos na cozinha para proteger certos alimentos. Aqui são polímeros misturados que agem como ajuda na polímero, a polímero PPA, ou seja, ajudam à polimerização, ajudando este polímero a tornar-se mais suave. Aqui está um desenho esquemático da forma como funciona. Aqui temos o plástico, o repelente, as pellets de plástico são derretidas, transportadas para o extrusor. Aqui temos a criação da película em si própria e nesta extensão da máquina, este ingrediente líquido depois é transformado no final neste rolo. Ora, isto é utilizado para reduzir a fricção no interior do extrusor. E aqui estão os efeitos que chamamos, que pretendem evitar o shark shrink e o melt fracture. São aplicações para micro-ondas ou para o forno, em que, por exemplo, esta película de plástico é homogéneo, parece quase a pele de um tubarão. Eu, pessoalmente, eu não posso dizer, nunca vi um tubarão, não vi que havia pele, mas isto é associado, ou é considerado como se fosse uma pele de tubarão, porque é assim tão suave e homogénea. É aqui que são utilizados estes polímeros. Quimicamente são estáveis, não migram, não há exposição ao ser humano, mas são PFAS e, por conseguinte, recaem também na legislação relativa aos PFAS. E o último ponto que eu quero aqui mostrar-vos, em relação aos contentores ou estes bidões que contêm muitas vezes 5 litros, 10 litros, mas também pequenas garrafas, como esta garrafa de leite, de plástico, em geral produzidas de polietileno. Ora, estas garrafas de HDPE têm propriedades muito más contra a transferência de gases e contra a migração. E aquilo que observamos é que há algo que se denomina neste setor o bottle collapse. Não são as garrafas que se desfazem, mas elas encolhem. Podem ver aqui. São gases que se acumulam aqui e têm que, digamos, quebrar na garrafa e depois reduzem aqui o interior da própria garrafa. Ora, para evitar estes efeitos, o setor pode aplicar um processo, pode acrescentar um gás fluorino elementar. E o que é que acontece? Que o polietileno está em contacto direto com a alimentação, com o alimento,
tem aqui um substituto, digamos. Este é um efeito desejado. Esta é uma tecnologia que é utilizada e é desejada. Isto melhora, reforça as propriedades das garrafas HTP. Agora, há um efeito secundário. É que estes HTPs, aqui temos 70 pp, EDPPs, não é uma concentração muito elevada, mas continua a estar presente. E aquilo que vemos aqui é que nesta migração para produtos alimentares com temperaturas mais elevadas, e aqui temos 60, 65, 70 graus, isto não é irrealista e este componente realmente vão migrar para os alimentos. Por isso, HTP, garrafas HTPs podem também sofrer, digamos, levar a uma contaminação por HTPs. E aqui temos outra lista de moléculas, ou neste caso de químicos. São pequenas moléculas. Estas são com nomes, ou têm nomes que talvez já conheçam, PFOA, ou PFOA, PFOS e por aí adiante. São muito estáveis no meio ambiente, podem ser encontradas por todo lado e são o produto final da degradação química das substâncias. Em geral, não são utilizadas no setor, pelo menos não no setor da alimentação ou da embalagem que está em contato com alimentos. Estas pequenas moléculas não são utilizadas. Existem, são produtos que acontecem, enfim, elas são o resultado de produtos que quebram, digamos, ou que contêm impurezas do polímero e podem passar por um processo de oxidação, por assim dizer, e estas substâncias são o produto final, digamos, da oxidação. Eu já disse há pouco que estas substâncias são extremamente estáveis para o ambiente. Já são feitas avaliações que concluem que este PFOA tem uma vida de 400 ou 500 anos, ou seja, demora muito tempo para degradar este tipo de químicos no ambiente. E muitas vezes também há indicações, mas sobretudo as pequenas moléculas, têm, infelizmente, uma importância toxicológica. Muitas vezes não são absorvidos pelo ser humano e, por causa seguinte, nós não podemos, digamos, aceitá-las ao nosso metabolismo, não as aceitamos. Mas para as pequenas moléculas, estas podem passar do estômago para o sangue e distribuídas pelo corpo humano. E aqui há uma questão da toxicologia. As autoridades americanas dizem-nos que estas substâncias contêm muitas outras deste tipo de toxinas. Por razão é que as autoridades da União Europeia, mas também nos Estados Unidos e na China, por razão é que estão tão preocupadas com o PFAS, porque está presente de forma persistente no meio ambiente, são encontrados em terras, em água potável, em terrenos agrícolas e em muitos alimentos. Faz também encontrado em áreas remotas, como em regiões do Ártico, no meio dos oceanos, em compartimentos, em todo tipo de compartimentos, enfim, de embalagens em que haja ar. E é por esta razão que as autoridades estão extremamente preocupadas com este tipo de substâncias. E a regulamentação na área da embalagem que nós referimos há pouco, o que eu referi há pouco, é um primeiro passo, porque a União Europeia já dispõe de um regulamento europeu sobre químicos que se chama REACH. E aqui nós temos uma iniciativa por parte da Comissão Europeia no sentido de limitar o PFAS, não só
ou seja, muitas nos próximos 2 anos. Aqui temos o regulamento 2025/40 sobre as substâncias da embalagem. Foi publicado este ano, aqui está, 2025. É o 40º regulamento sobre esta matéria, 40 é o que significa, e para se poder, ou seja, 12 de agosto é a data, ou seja, temos cerca de 9 meses, até termos assegurado que o conteúdo de PFAS nas embalagens esteja em conformidade com a nova legislação, até 12 de agosto. Ora, é muito importante que seja o conteúdo, ou seja, a Axel, no início, já nos disse que nós temos 2 partes da legislação. Temos Food Safety, segurança alimentar, e temos a legislação relativa à embalagem, ao ambiente e à embalagem. Vejamos agora, de forma resumida, as diferenças. Aqui temos alimentos à direita, que podem ser colocados em embalagens. Ora, o que acontece por vezes é que um destes químicos migra para os alimentos. Aqui, por exemplo, da embalagem para o alimento. Este chama-se migração específica. Isto significa que há uma substância na embalagem que depois de um determinado tempo acaba por penetrar, digamos, no alimento. E depois há limites de migração específicos, designadamente na Europa para centenas de substâncias. Algumas das mais famosas é a bifenol A, a DHP de 0,6 miligramas por quilo de alimento e por aí adiante. Ou seja, a questão que se coloca na substância para alimentos é quanto é que uma substância transferida para a alimentação é segura para a saúde do consumidor? Até que ponto é que ela é segura? De um determinado químico, refiro-me. E esta migração específica, ou este nível, baseia-se sempre nestes compostos. Com o PPWR temos uma abordagem completamente nova. Nós já não estamos interessados aqui. O regulamento diz respeito à proteção do ambiente, ou seja, nós não queremos PFAS no ambiente, queremos deixar de ter PFAS e, por conseguinte, PPWR regulamenta a quantidade total de um químico presente no material de embalagem, independentemente de migrar ou não, desde que estejam presentes na embalagem, precisam de estar em conformidade com este novo regulamento PPWR e os 3 limites. Primeiro limite, 25 ppb por qualquer PFAS individual. Se encontrar vários PFAS, então tem que cumprir as 250 ppb na soma de cada uma de todas estas PFAS e 50 ppm no total de fluorino. Isso é miligrama por quilograma, aqui é micrograma. E aqui do fluorino total, e daqui a breves instantes explicar-vos-ei também o que isto significa. Substâncias individuais significa o quê? Este instrumento serve para cromatográfico. Significa o quê? Num solvente ou num alimento, temos diferentes compostos. E o cromatográfico é capaz de separar. Aqui temos substância 1, substância 2, 3, 4. E aqui está o princípio. E agora nós precisamos de treinar, precisamos de instrumento aqui, e o instrumento não sabe se aqui é um PPA ou um PFOA. Por isso precisamos de mostrar ao instrumento, bom, aqui está o que nós temos, uma norma, temos PFOA que estamos à procura, injetamos na máquina e dizemos à máquina, isto é PFOA. E este é o tempo de retenção de PFOA, aqui 2 minutos mais tarde,
E se for novamente demasiado tarde, PFOA. Esta é a calibragem que se faz da instrumentação. Além disso, também temos que treinar a maquinaria e a máquina para saber a quantidade. Não sabe se isto representa 1 miligrama, 1 micrograma ou 10 miligramas. Portanto, nós temos que ensinar os instrumentos e injetar 1 miligrama de PFOA e dizer ao instrumento este tamanho, este pico, significa 1 miligrama. E assim o instrumento pode calcular se então se o pico for metade desta altura, então temos 0,5. E é isto a que chamamos a validação do desenvolvimento metodológico. E, portanto, nós temos como pré-requisito a disponibilidade de normas analíticas para desenvolver e validar os métodos. E há, dentre mais de 15 mil compostos químicos, só temos 600 com padrões analíticos disponíveis comercialmente. Há alguns laboratórios na China que oferecem mais de 200 substâncias ou mais por teste, mas a maioria só consegue oferecer entre 30 e 60. Portanto, os laboratórios com mais de 100 substâncias são extremamente raros. E também há várias superposições para a maioria das substâncias, o PFOA, PFOS, e são substâncias reguladas em todo o mundo. Mas quando se trata de compostos específicos da indústria do papel, por exemplo, então aí há uma grande variação que faz com que a comparação dos resultados de um laboratório para o outro seja muito difícil ou até impossível. E eu gosto da imagem de uma lanterna. Temos uma lanterna, podemos apontar para a escuridão e conseguimos ver algo que está iluminado pelo cromatógrafo. Portanto, temos apenas entre 30 a 60 produtos químicos e o resto não sabemos, porque a luz não consegue iluminar. Portanto, só conseguimos obter uma pequena parte da imagem onde podemos identificar os compostos. Não fazemos ideia do que é que os rodeia. Outra imagem é, por exemplo, temos aqui uma circunferência, uma rodinha vermelha com 30 ou 60 substâncias. Mas nós sabemos que tem uma grande bolha de cerca de 15 mil substâncias químicas com o flúor orgânico total e ainda maior a quantidade de flúor inorgânico nos sais. E isto, com uma análise dirigida, só conseguimos ver o que está ali naquela bolha vermelha. O resto não se sabe. E a abordagem do PPWR é preencher a lacuna entre a análise dirigida para uma análise total de teor de flúor. Portanto, pegamos na amostra, colocamos num arrefecedor ou um contentor de amostra que depois o leva para um forno onde a amostra é queimada a temperaturas de mais 900 ou até 1000 graus Celsius. Depois é tudo incinerado, não é? Neste forno, o carbono vai ser decomposto em dióxido de carbono e todo o flúor que está presente nos PFAS transforma-se em flúor elementar inorgânico. E esta mistura do dióxido de carbono com as outras substâncias, incluindo o flúor inorgânico, passa por outra parte na máquina, são diluídos e assim é possível
analisar o flúor com a cromatografia de ferro. E é uma técnica que agora consegue distinguir o fluoreto do crometo de todos os outros compostos iónicos e sais. Portanto, o que nós vemos aqui é que nós não sabíamos quais eram os produtos, as substâncias químicas que estavam presentes na embalagem, mas conseguimos ver que há flúor. Portanto, vemos apenas o teor de flúor. Não sabemos se era um composto inorgânico ou um composto polimérico. Esta informação perde-se totalmente nesta análise. Um dos problemas está especificamente aqui. À primeira vista, parece um método perfeito, um método muito simples que nos dá resultados muito claros relativamente ao fluoreto e ao teor, mas aqui há um problema, porque não há nenhum método normalizado, padronizado. Isso deve acontecer, já há iniciativas para criar métodos normalizados para isto e na verdade, não é assim tão importante que nós encontremos 0,001% do flúor total. Mas o que é importante é que todos os laboratórios façam as análises da mesma forma para que os resultados possam ser comparáveis. E isso não acontece, porque muitas vezes há um gradiente de temperatura que os laboratórios aplicam, há outros que aplicam 1000 graus, outros 900 ou 900 graus, portanto há muitas diferenças na forma como a análise é feita e, portanto, os resultados não podem ser comparáveis. E esse é um dos principais desafios desta análise. Por um lado, é a questão da análise que pode ser analisado a análise da taxa total do flúor, o flúor inorgânico, do fluoreto de cálculo ou do talco, que pode levar a uma sobreestimativa ou subestimativa. O problema é que é preciso haver um método harmonizado ou normalizado, neste momento temos uma grande incerteza relativamente à fiabilidade dos resultados e mesmo na Europa só temos um número limitado de laboratórios e alguns países fora da Europa também não tenham assim tantos laboratórios, tirando talvez os Estados Unidos e a China, portanto é muito limitado o número de laboratórios que fazem estas análises. E quando fazemos a análise de uma única substância, então temos o problema de que temos laboratórios que oferecem listas muito diferentes de substâncias que vão analisar e é muito difícil fazer a comparação, não são comparáveis os resultados de um laboratório para o outro. Além disso, há uma necessidade de instrumentos de alta tecnologia muito caros, mais de $500 milhão, e, portanto, há capacidades limitadas na maioria dos países e, portanto, é muitíssimo caro fazer estas análises. Então, quanto à estratégia dos PFAS, a União Europeia está a construir um documento de orientação que vai ser publicado no início do próximo ano e realmente nós vamos
informar-vos imediatamente assim que este documento de orientação for disponibilizado. Têm que verificar que se nenhum fornecedor de embalagem usa intencionalmente PFAS, sem esquecer os adesivos, tintas de impressão, etiquetas, não se esqueça nada disso. Todos os componentes têm de estar livres de PFAS utilizados intencionalmente. Para papel e cartão com propriedades repelentes à água e à gordura, com o polietileno ou polipropileno, ah, ah, portanto, são compatíveis com micro-ondas ou fornos, mas têm então que verificar o teor total de flúor orgânico e fazer esta verificação num laboratório externo e têm que garantir que os laboratórios validaram os seus métodos e os métodos também devem ser acreditados. Agora, vamos falar dos BPAs. Tenho quase a certeza que a maioria de vocês já lidaram com este tema anteriormente. Temos uma grande vantagem, é que o BPA é uma substância química muito específica e nós sabemos, é utilizado em resinas epóxi e revestimentos e, portanto, é um, eh, uma aplicação principal dos BPAs, é como uma molécula de início para o revestimento interno destas embalagens. Também é utilizado como policarbonatos. O policarbonato são aquele plástico que tem uma aparência de vidro muito transparente. Portanto, parece vidro, mas é plástico. E, portanto, não é assim tão utilizado nas embalagens, mas para garrafas, máquinas de café, naqueles artigos onde são precisos, onde é preciso aquele plástico muito brilhante e muito transparente. Nós sabemos que nestas aplicações, o BPA é libertado mesmo à temperatura ambiente. E o que provavelmente não saibam também é que o BPA também é utilizado num tipo específico de tintas de impressão com secagem por ultravioleta. É, a composição típica, por exemplo, de um verniz de ultravioletas à base de bisfenol. Portanto, a tinta é colocada numa superfície e depois a fase de secagem é iniciada por uma luz ultravioleta muito intensa e assim o solvente destas tintas são polimerizadas e, portanto, são os monómeros que depois fazem a placa ou a película de polímeros e muitas vezes é feito com BPAs. Não é obrigatório, mas muitas vezes há. E, portanto, há um risco, se vocês utilizarem vernizes ou tintas, que possa ser ter conteúdo ou teor de BPA. E então, portanto, o BPA é muito estável no ambiente, mas neste caso estamos preocupados com os efeitos para a saúde. O bisfenol A, o BPA, é um desregulador endócrino, ou seja, é um produto químico, uma substância química que imita uma hormona. E temos aqui o bisfenol A e a hormona que ele imita é o estrogênio, que é uma hormona
hormona que está ativa no corpo da mulher. O que nós vemos aqui é que esta última parte do BPA e do estrogênio são muito semelhantes, a estrutura molécula é muito parecida. E é por isso que ambas as substâncias encaixam muito bem no mesmo receptor, um receptor de estrogênio. E é por isso que o BPA pode causar efeitos comparáveis ao estrogênio. Esta é a explicação química para a forma como imita os efeitos do estrogênio. Nós sabemos que o estrogênio tem muitas funções no corpo humano, principalmente no feminino, portanto, essas funções todas do estrogênio podem ser perturbadas por um desregulador endócrino como o BPA. E, portanto, o regulamento da UE 2024-3190 proíbe a utilização intencional do bisfenol A. E aqui o âmbito é muito importante. A proibição aplica-se em adesivos, borrachas, resinas de troca iónica, plásticos, tintas de impressão, silicones e vernizes e revestimentos. Portanto, é um grande leque de produtos e aplicações que são abrangidas pela proibição do BPA. Portanto, não se pode utilizar mais BPA nestes materiais. O único material relevante a que não se aplica esta proibição é o papel e o cartão, porque conseguiram alargar a proibição ou atrasar a proibição na questão ou no caso do papel e cartão, porque é necessário ainda fazer mais investigação. No entanto, a utilização intencional do BPA nunca é recomendada, portanto, sempre que possível, evitem a utilização ativa do BPA, mesmo para embalagens de papel ou cartão ou produtos de papel e cartão. E então, se lembram bem, este regulamento abrange o BPA e outras substâncias nefastas. Então, nós fazemos a referência ao regulamento CLP. Ou seja, o CLP é um regulamento que exige a rotulagem de químicos ou produtos químicos perigosos. Temos várias centenas ou milhares de listas com substâncias químicas que têm uma determinada toxicologia, determinado risco. E o regulamento, portanto, diz que se neste regulamento o BPA estiver, ou a substância estiver referenciado como mutagénico, ou seja, que danifica o ADN humano, carcinogénico, que provoca cancro, que é tóxico para a reprodução, ou seja, prejudica os bebés ou os fetos no útero da mãe ou tem impacto na fertilidade, ou que é um desregulador endócrino, ou seja, que imita as hormonas no corpo humano, então tem que ser verificado. Eu vi este regulamento e encontrei quase 20 bisfenóis, mas apenas estes 5 são os que têm que são abrangidos. É o bisfenol A, o bisfenol S e o bisfenol A e F. São os que são principalmente utilizados também nas embalagens. Estes dois que não estão ali a vermelho são o de baixo é utilizado para retardadores de chamas e o do meio nem sei para que é, portanto, não são utilizados em embalagens. Mas temos que manter também em mente
que há duas substâncias que estão sob observação crítica, porque já sabemos que caem na mesma categoria, embora ainda não estejam classificadas. Mas nos próximos anos vão ser classificadas nos próximos anos. Portanto, lembrem-se disso. Regulamentados é o bisfenol A, S e AF. Então, o que é que isto significa? A proibição do BPA é que a utilização intencional do bisfenol A é proibida, a utilização intencional em materiais e objetos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. Também os outros bisfenóis, que são bisfenóis perigosos, o principal, principalmente o bisfenol S e bisfenol AF, em materiais e objetos destinados a entrar em contato com géneros alimentados. E se os materiais e objetos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios forem fabricados a partir de outros bisfenóis que não são perigosos, então é necessário provar que o bisfenol A não é detectável. Portanto, há dois que são proibidos, que é o bisfenol A e os outros dois, S e AF, e se os vossos materiais forem feitos com bisfenóis que não são perigosos, então tem que se comprovar que não existe VPA lá. Há algumas isenções em conformidade com o tal anexo 2. São as resinas epóxi destinadas a serem aplicadas em materiais ou objetos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, autoportantes e com capacidade superior a 1000 litros, só estes muito grandes. E também em membranas de filtração em polissulfona. Portanto, é possível utilizar só nestas aplicações muito específicas. E há novas obrigações que todos os materiais que entram em contacto com alimentos e embalagens que entram em contacto com alimentos têm que ter uma declaração de conformidade. Portanto, os que utilizam embalagens de plástico. Vocês sabem que quando fazem importação para a União Europeia têm que ter uma declaração de conformidade com 9 pontos diferentes. Portanto, já estão habituados a ver este tipo de declaração de conformidade. E realmente é muito comparável. Portanto, temos a identidade e o endereço do produtor, os dados de contacto, a identidade também do fabricante. Precisamos também de ter a identidade do material ou do objeto destinado a entrar em contacto em si, portanto, uma garrafa ou um copo, ou impresso, não impresso, etc. Também é necessário ter a data da declaração e agora entra aqui no número 5 a novidade. No passado era preciso ter um número de telemóvel, portanto, número de telemóvel ou um e-mail, e agora tem que ser o número de telemóvel atualizado. Portanto, os dados de contacto têm que ser atualizados e têm que confirmar que se houve bisfenóis A e quaisquer outros bisfenóis utilizados. E, portanto, se não houver qualquer bisfenol listado, então vocês têm que. A interpretação é que vocês têm que declarar e confirmar que não utilizaram intencionalmente bisfenol. Portanto, deixar simplesmente por preencher não chega. E agora, também há aqui outra coisa que tem que pôr na declaração de conformidade, atestando que o material ou objeto intermédio
está em conformidade com o presente regulamento e com os artigos anteriores. E, portanto, muitas pessoas pensam que, bem, então seria suficiente dizer que cumpre estes regulamentos, mas não, não chega. Esta é uma lei, um regulamento que também precisa de ser acrescentada. Houve algumas alterações, portanto, o regulamento não é uma alteração, é uma lei em si. E, portanto, este regulamento 224-3190 tem de ser mencionado pelo seu nome nesta declaração de conformidade. E é claro que as autoridades são muito formalísticas e têm que verificar especificamente e andam à cata destas questões. Também há alguns requisitos relativamente ao controle analítico e o regulamento diz que as autoridades, os centros de investigação, portanto, o laboratório oficial da Comissão Europeia, este laboratório tem de desenvolver um método. Ainda não o temos, portanto, qualquer laboratório, cada laboratório aplica o seu método. E neste momento, a maior parte dos laboratórios desenvolveram um método que permitem detectar abaixo de 1 micrograma por quilo. Só que o regulamento exige o controle do teor de BPA e também a libertação de BPA para os alimentos, ou seja, a migração restrita, específica que eu falei, tem que ser menos de 1 ppb. Portanto, com estes níveis, são bastante restritos e fazem muito bem. O teor é fundamental porque na parede da garrafa de plástico, se o limite baixar acima de 1 micrograma por quilo, então aí há riscos de contaminação cruzada e, portanto, se assim acontecer, encontra-se BPAs em todo o lado. E, portanto, este limite de detecção muito diminuto é fundamental. E também é necessário separar especificamente onde é que é necessário fazer esta análise. Há dois casos específicos. Um deles é se têm a confirmação que o fabricante utilizou um bisfenol não perigoso. Portanto, imaginem, tem aqui um certificado do fabricante que diz: não, não, nós não utilizamos BPA, mas utilizamos bisfenol M. Nesse caso, tem que fazer uma verificação que o conteúdo ou o teor de BPA é inferior a 1 micrograma por quilo, mas só se eles disserem que utilizaram um bisfenol não perigoso. Os controlos analíticos também são necessários nos casos das isenções. Por exemplo, se nestes dois casos que falamos, dos vernizes e revestimentos nos contentores maiores de 1.000 litros e nas vedações de plástico, então é necessário verificar que a migração para os alimentos não é detectável. É só nestes casos. Mas não é obrigatório fazer as medições nas embalagens se o fabricante disser que os bisfenóis não são utilizados intencionalmente. Portanto, vocês têm que confirmar e pedir aos fabricantes que digam que não utilizam, não fazem nenhuma utilização intencional de bisfenóis no produto. Mas não se esqueçam que tem que abranger
todos os ingredientes, os adesivos, os fechos, tudo. Mas se tiverem a confirmação por parte do fabricante que não são utilizados bisfenóis de forma intencional, então as contaminações também estão incluídas. Ou seja, só com o uso intencional é que é necessário verificar. Nós também vemos que há um documento oficial da Comissão Europeia que confirma que o uso intencional inclui também as contaminações por BPA. Eu vou incluir o link no documento de perguntas e respostas que a Axel já mencionou para vocês mostrarem ao vosso fornecedor. Nestes casos, não é preciso fazer a verificação analítica. Então, quais são os desafios a enfrentar? Bom, o limite de detecção exigido pela lei é extremamente baixo, não só para os materiais e para os alimentos, mas também nos materiais de plástico. Vai ser difícil, há dificuldade em encontrar laboratórios que ofereçam este serviço, mesmo aqui no laboratório, no centro da Europa, só um, um laboratório consegue fazer esta detecção e fora da Europa ainda é mais difícil. E há um risco também porque as amostras podem ser contaminadas durante o transporte e por equipamento de laboratório não adequado. Portanto, novamente, aqui é preciso escolher os laboratórios que têm experiência na análise de BPAs com este limite de detecção muito baixo e num mundo perfeito também laboratórios com acreditação para esta metodologia. E agora gostaria de destacar aqui uma timeline para um calendário para a implementação desta nova legislação. Bom, temos então ano e meio para um período de transição de qualquer material de embalagem, continua a ser permitido até 20 de julho de 2026, e agora, até agora não há mudanças. Os níveis de BPA estão a ser aplicados. Por isso, estas embalagens poderão ser utilizadas e até janeiro de 2028 e para frutas e legumes. E claro, aqui a Comissão reconhece as alternativas difíceis de encontrar, porque demoram muito tempo para serem desenvolvidas, para substituir as antigas embalagens, mas também este revestimento exterior das latas terão que mudar até 20 de janeiro de 2028. Se estas embalagens já estiverem sido compradas, têm um ano para as encher. Ou seja, antes de 20 de julho de 2027 ou 2026, poderão fazer estoque até um ano depois terão que realmente fechar a embalagem, se for uma lata, neste caso. E se já o fizeram, então poderão vender esses produtos até o estoque ter terminado. Aqui não há limite até quando é que devem vender esse estoque. Eu chego agora à conclusão, ao resumo. Temos aqui estas duas imagens, temos o limite de PFAS, não temos uma proibição geral, temos uma implementação dos limites, e o primeiro passo é uma recomendação, contactar o fornecedor de qualquer componente e pedir para que confirmar que não tenham estas substâncias em utilização. Sabemos que
é até 50 ppm, mas a recomendação é tentar fasear tão rapidamente quanto possível. Aqui temos métodos analíticos aconselhados, sobretudo para todas as embalagens que sejam resistentes aos líquidos. E aqui temos a recomendação mais importante: tentar falar com as empresas na cadeia de abastecimento, com os clientes diretos, por exemplo, mas também fornecedores e até o fornecedor do fornecedor, tentando convencer todos os interessados na cadeia de abastecimento, sobretudo quando não utilizam estes produtos, uma garrafa normal, ou um tabuleiro, ou uma película, que a declaração de ausência deve ser suficiente esta declaração. De outra forma, vão deparar-nos com grandes problemas para encontrar laboratórios que possam apoiar. Isto talvez seja um problema maior. Em termos de PPA, ou BPA, temos uma recomendação idêntica. PPA, não há aqui limitação quando deve terminar, mas a lei exige que nós possamos dar prioridade ao PPA a outros produtos, outros produtos. E aqui pedem-nos para fazer uma análise destes PPAs, assegurando. Aqui não podemos deixar, evidentemente, laboratórios que tenham pouca experiência, não, assegurando que se escolha um laboratório que tenha realmente muita experiência, mais especificamente com estes baixos limites, e sim, eu temo que durante um certo tempo isso exija escolher laboratórios nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, melhor dizendo, esperando que os outros laboratórios dos vossos países possam depois seguir com esses novos métodos, assegurando que não tem contaminações durante o transporte ou resultados falsos positivos dos laboratórios. Eu lamento ter me alargado durante 5 minutos para além do horário previsto, mas agora tem cerca de máximo de 25 minutos para responder algumas das perguntas que os presentes possam ter. Muito obrigado, Andreas, por esta excelente apresentação, muitíssimo interessante.